É maravilhoso poder louvar o Senhor com liberdade. Com liberdade. O Senhor, desde quando a gente entrou aqui hoje, algumas coisas que eu ouvi de algumas pessoas, da Márcia, da Mar, agora louvando na oração da Márcia, vem confirmando aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E antes de a gente começar a refletir na palavra do Senhor, eu gostaria de orar a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Amém. Pai, nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim, pela Tua infinita bondade, que às vezes não compreendemos, podemos estar aqui, juntos, louvando o Senhor, louvando o Teu nome, ouvindo a Ti. E Pai, neste momento eu quero pedir a Tua graça e a Tua unção, que o Senhor fale conosco como o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Que não seja nada de mim, mas tudo do Senhor. Amém. Pai querido, nós pedimos e clamamos ao Senhor que o nosso coração esteja aberto, nossa mente e coração abertos a receber, ó Deus, o Teu ensino. Ilumine nossa mente e coração para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Peço a Ti, ó Deus, capacitação dos altos céus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Chico, como vocês podem ver, ele não está aqui. Ele foi ministrar numa bodas, né, de casamento e pediu e deixou na incumbência de compartilhar a palavra. Não estava preparado, mas não tem como. Nós aprendemos com homens e mulheres de Deus a sempre dizer: eis-me aqui. Amém. Amém? E eu peço a Deus que capacite, porque nós precisamos muito, eu preciso muito. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus, uma verdade consoladora. Antes de entrar no ponto-chave da reflexão, eu quero trazer o pano de fundo do que nós vamos focar. Nós vamos falar principalmente, a história começa numa cidade, em Nínive. Quem aqui já ouviu falar de Nínive? Sim. Muitos levantaram a mão. O que vem logo depois de falar de Nínive? Vem alguma coisa a mais da palavra? Quem? Fala mais alto, Dilma. Jonas. Muito bem, Jonas. Por quê? Nínive, Jonas? Porque ele ficou na baleia. Ficou na baleia. Mas por que tem a ver Nínive? Ele era Ele ia receber a ordem de Deus para ir para Nínive. Muito bem. Ele não quis ir. Gosto. Então, Jonas recebeu uma ordem expressa de Deus. Jonas vai a Nínive e prega a palavra. Mas Jonas ficou muito irritado, porque Jonas não concordava com esse pedido de Deus. Porque Jonas não achava digna aquela população daquela cidade de receber o perdão de Deus, de receber a graça da palavra que Deus pediu para Jonas levar e falar. Então, mas mesmo assim Jonas foi, e Deus concedeu pela sua infinita bondade, e o povo de Nínive, que aconteceu, se arrependeu. O Jonas ficou contente? Não, ele ficou bravo. Não é possível, porque Deus permitiu que isso acontecesse e eles fosse concedido o perdão, o arrependimento. Ele não gostou de tudo isso. Isso mostra a face muito clara da bondade de Deus infinita, porque o pecado daquela cidade chegou até Deus, mas Deus era bondoso, era e é bondoso. Muito bem, agora uma pergunta. Naum,
E aí, esse é outro profeta. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas vezes vocês ouviram falar de uma pregação, ou ouviram pela internet, ou foram estudar Jonas e Naum? Sejam bem sinceros, quantas vezes vocês já ouviram a história de Jonas? Jonas, sim. Juntos, não. Naum. Naum já. É comum? O que é mais comum? Jonas. Jonas, muito bem. Eu estava fazendo essa reflexão e até falei para a Mar, falei, o Senhor me cutucou aqui e falou assim, olha, para as crianças, Jonas é uma história muito legal para se contar. Todas conhecem, né? Todas conhecem. Se pedir para cantar a musiquinha do Jonas, né? Aí eles vão saber cantar. Tem até musiquinha da história. Ah, não vai para Nínive, foi para Tarsis. Agora a pergunta é, eu falei para a Mar, a gente, por exemplo, nesse contexto das crianças, a gente nunca ensinou Naum. Eu estava tentando, né? A gente nunca ensinamos Naum. Aí você fala, mas Luiz, o que tem a ver Jonas com Naum? Bom, Naum também trata da cidade de Nínive. Mas o que? Trata-se do seguinte: 100 anos depois da bondade de Deus vir sobre Nínive através do profeta Jonas, Deus traz através do profeta Naum uma outra definição para a cidade. E o que eu quero, e amados, isso é só uma introdução, mas para resgatar algo no nosso coração, na nossa vida, que inconscientemente ou sutilmente a modernidade, a pregação da teologia liberal acaba de maneira sorrateira e sutil afetando nossa compreensão e a nossa vivência na palavra de Deus. Por quê? Porque hoje a cosmovisão bíblica, ou seja, aquilo que a gente enxerga de quem é Deus, de quem é a palavra, o reino, é muito pautada no amor. E tem alguma coisa errada nisso? De maneira nenhuma, porque Deus é amor. Mas muitas vezes essa visão da teologia liberal, às vezes acaba trazendo só uma faceta de Deus. E hoje nós vamos ver alguns aspectos, nessa introdução eu quero trazer alguns aspectos. Por quê? Porque o livro de Naum, e nós vamos ler, focar num versículo só dele, Naum 1,7, o livro de Naum é a decisão de Deus destruir 100 anos depois do arrependimento que ocorreu em Jonas. E amados, se vocês lerem o livro de Naum, é bem pesado. E aí eu entendi, né? É muito mais fácil falar. Aí, o que eu quero entender com isso? Daquelas perguntas iniciais. A gente gosta de ouvir muito mais sobre a bondade do que sobre a ira e a justiça de Deus. Isso é natural do ser humano. Só que isso não pode afetar a mim e a você na nossa conduta e o entendimento de como deve ser a vida de um cristão. Por quê? Paulo mesmo em Romanos 11:22 diz, Paulo deixa claro que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Nós somente podemos entender a Deus se considerarmos juntamente e sempre a bondade e a severidade de Deus. Se você e eu considerarmos só uma dessas coisas separadamente, eu e você não conseguiremos compreender a majestade, a glória de Deus. Eu e você perderemos o Deus verdadeiro e ficaremos com Deus falso. Romanos também 2, de 4 a 5 diz, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Por exemplo, qual que é o versículo mais famoso de João? O Evangelho. Vamos lá. Qual? Muito bem, Bia. João 3,16 diz o quê? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho.
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece. Por quê? Porque fala da bondade de Deus. Mas nesse mesmo capítulo, vamos para o 36? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Alguém conhece esse versículo de cor? Alguém precisa mais de uma evidência daquilo que está sendo proposto aqui no início? Se eu e você não considerarmos a bondade e a severidade de Deus como algo que caminha junto, eu e você não compreenderemos o Deus verdadeiro. Isso é muito sério, amados. E com isso, com essa breve introdução, a gente vai começar a ler Naum. Então, Naum, profeta menor, são 3 capítulos só. Olha, ele até tem 3 capítulos, Jonas tem 4, é até mais rápido de ler e de entender. Naum 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Naum 1, de 1 a 15. Amém? Vamos ler. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, e ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Nós vamos focar depois nesse versículo. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Ele está falando do rei da Síria, Senaqueribe. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Isso é em relação ao povo de Israel. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anunciai a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Eu acabei esquecendo de fazer outra pergunta no início.
Fala assim, Deus é vingador? Eu já fiz isso numa pregação. E a maioria da resposta foi não. Mas ele é. Tá. Precisa de interpretação com Naum 1? De maneira nenhuma. Deus é vingador. E é essa questão que nós não podemos esquecer. E olha que como é precisa a palavra. No versículo 3, o que fala no começo? O Senhor é tardio em irar-se, mas fala que ele não se ira. A prova com o povo de Nínive está aí. Depois de 100 anos da bondade, do arrependimento, de fazer Jonas lá, dar o alerta para o povo, Jesus até mesmo fala nos evangelhos que o povo se arrependeu, foi genuíno, tanto que Jonas não ficou contente. Mas 100 anos depois Deus vem e acabou. Chega. A sua maldade, quando ele fala, levantou-se um conselheiro vil, ele estava falando do rei da Síria. E a Síria hoje é onde está o Iraque. Então é dessa região que nós estamos falando aqui de Nínive. E Naum foi escolhido para trazer essa mensagem. 100 anos depois. Mas essa é uma história que não é legal. Os ouvidos nossos têm muita dificuldade de ouvir a outra faceta de Deus. É tão profundo esse acontecimento que quando você vai entender a história de Nínive, tem um versículo no capítulo 3, eu acho que é o 11, eu não vou me lembrar agora de cor, que fala que seriam encobertas. Na arqueologia, as evidências de Nínive foram encontradas somente em 1800, 3.000 anos depois da destruição que Deus permitiu na cidade de Nínive. Nem Alexandre o Grande, quando invadiu aquela área, ele passou por cima, nem viu. De tão precisa que a palavra de Deus daquilo que aconteceu com Nínive. Se alguém achar depois aí, pode falar. Então, é só esse início que eu queria trazer do conhecimento de quem é o nosso Deus. Deus é amor, infinito em bondade e também, na mesma medida, justo, e a ira dele será derramada sobre aqueles que não o reconhecerem. É o fato inegável, indiscutível. O profeta Naum viveu muitos séculos antes de Cristo, profetizou a destruição desse império assírio. Gente, era tão grande esse império, os muros de Nínive tinham 60 metros de altura. A largura do muro, a palavra, os relatos diz que carros corriam de lado, ou seja, tinha 15 metros de largura o muro. Ou seja, a estrutura interna das muralhas da cidade de Nínive era humanamente intransponível. O exército da Babilônia sozinho não teria condições, mesmo sitiando a cidade, que poderia levar a uma situação de pressão e fome e sem água, não tinha como, porque dentro dos muros existia um fosso de água. Então podia fazer o que for, a cidade não era destruída. Mas o que Deus fez? Transbordou o rio, como diz na palavra, e a cidade foi inundada, e os muros caíram, e aí os exércitos puderam entrar. Mas, depois dessa breve introdução, nós não vamos focar mais nesse entendimento desse momento da ira de Deus. No meio, porém, dessa devastadora tempestade do juízo divino, Naum ergue sua voz para anunciar 3 verdades consoladoras ao povo de Deus, que está no versículo 7, Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam.
E as 3 verdades consoladoras são a bondade de Deus, o socorro de Deus e o conhecimento de Deus. E aí eu quero convidar para a gente refletir nessas 3 verdades consoladoras do nosso Deus. A bondade de Deus nos dá esperança. Como diz o versículo, o Senhor é bom. Deus é bom, essencialmente bom. E sua bondade, em sua bondade, Ele nos dá o que não merecemos. Nada merecemos. E Ele tudo nos dá. Ele faz o sol brilhar sobre os maus e faz cair a sua chuva até mesmo sobre os que zombam dele. Sua graça comum estende-se sobre os ímpios, sobre os arrogantes e humildes, sobre ricos e pobres. A terra está cheia da sua bondade. As obras da criação e as ações de sua providência refletem sua generosa bondade. A gente pode ver isso desde quando a gente acorda, desde quando a gente pisa fora de casa, ou quando a gente acorda e dentro de casa a gente vê a bondade de Deus. Mas a verdade é que todos gostamos de receber coisas. Mas quantos gostam de dar? Quem é cristão é chamado para ser generoso, abençoando outros à sua volta e ajudando aqueles que precisam. Quando não nos sentimos muito motivados a ser generosos, a Bíblia nos lembra das bênçãos que acompanham essa atitude. E eu quero destacar 6 motivos para nós sermos generosos. A primeira é a alegria especial. Em Atos 20:35 a palavra diz, e Paulo diz aqui: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Sim, receber é bom. Quem não gosta de receber um mimo? Hoje eu recebi um mimo. Estava estudando a palavra e a Mar trouxe 3 torradas de caponata, brilhando no azeite, como eu gosto. E aí eu estava ali, amados, a gente que compartilha, sabe, é um peso de glória, mas não é fácil se colocar nessa situação aqui, queridos. Não é fácil. É um desafio. E aquela hora foi um momento de bondade, de generosidade da parte dela. Ela sabe que está muito corrido em receber esse desafio. Ela foi lá e realmente foi um alívio para aquele momento. Quando aprendemos a dar com alegria, descobrimos uma felicidade especial em saber que melhoramos a vida de alguém. O coração generoso é mais feliz, sem dúvida. O coração generoso, ele é muito mais feliz. O segundo motivo para sermos generosos: bênçãos transbordantes. Livro de Lucas 6,38 diz: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha aqui, não precisa nem de interpretação. Medida calcada, sacudida e transbordante. Que maravilha! Que verdade! Receber dádivas ou bênçãos transbordantes é outro resultado positivo para quem age com generosidade. A lei do retorno, ou a famosa lei da semeadura, costuma não falhar. Se agirmos com liberalidade, o Senhor também nos retribuirá. Porém, as suas medidas excedem as nossas, são transbordantes. E aqui eu queria... O Senhor, nesse ponto aqui, meditando sobre a generosidade, é impossível. Quando eu falo assim, generosidade, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? Pode ser bem sincero. O que vem a primeira coisa? Generosidade. Dar. Generosidade. O que vem? Isso, olha.
Eu sabia que eu ia ouvir alguém falar dinheiro. Porque na nossa mente ocidental, e principalmente que nós moramos numa região abastada, quando a gente fala em ser generoso, a gente está falando em dinheiro, em dar dinheiro, de primeira. Mas eu queria trazer duas dimensões importantes sobre a generosidade. Amados, generosidade não se trata de dinheiro somente. Segundo, a generosidade não é algo que eu, com o meu esforço, com a minha estratégia, com o pensamento humano, eu articulo situações para eu simular uma generosidade. Muitas vezes eu posso estar dando dinheiro, mas eu estou expressando a minha avareza. É louco isso, né? A verdadeira generosidade vem através da ação do Espírito Santo que mora em mim e você, e aí a gente faz a expressão da generosidade que vem de Deus, porque Ele é bondoso infinitamente. Nós podemos articular situações de generosidade na nossa vida. Eu já fiz isso. Eu confesso diante de vocês que eu já fiz isso na minha vida. Eu tenho que reconhecer, porque eu diante dessa palavra, eu tive que reconhecer diante de Deus e pedir perdão. Mas quando a gente entende, com a maturidade do Espírito Santo, o que é a verdadeira generosidade, nós estamos ainda no segundo, até o sexto, nós vamos ver que isso é natural, não precisa esforço. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui é, se existe esforço, algo está errado. Uma vida generosa, como aqui a gente acabou de falar, existe uma ação de liberalidade, é desprendido. Não só na questão do dinheiro, porque amados, muitas vezes a questão do dinheiro é muito fácil. Se eu tenho sobrando ainda, é mais fácil ainda. Agora, quando a gente vai para a generosidade num âmbito maior, de amizade, de tempo, de dedicação, de esforço, como Paulo disse, ele disse aqui, Paulo disse, mediante a trabalho árduo. Luiz Henrique, você está falando uma coisa, eu lembrei quando a gente era jovenzinho, a gente era tão amigo, que o amiguinho falava assim, poxa vida, vai chegar um caminhão de areia na minha casa, eu vou ter que descarregar para depois poder brincar. Nós íamos todos ajudar ele a descarregar o caminhão, para ele brincar com a gente. É isso. E era uma festa, né? Você não fazia. Cada um tinha um outro, tinha um bar, tinha que organizar todos os vasilhames. Ele só podia sair depois. A gente ia lá e ajudava, fazia. E dentro da Cleito, isso é uma ilustração bem legal, um exemplo de vida bem legal. E uma coisa que me faz pensar, até mesmo sobre a questão da amizade, a gente precisa avaliar quem são os nossos amigos. Porque hoje em dia, e no nosso contexto, é muito fácil você angariar amigos. Porque, infelizmente, no mundo ocidental, gera-se uma coisa que chama interesse. Muito mais forte aqui. Interesse. Mas a generosidade, ela brilha, ela salta, ela explode. E ela flui quando não existe interesse. Você não espera em troca, né? Aí nós vamos chegar lá. Esse é o verdadeiro sentido da generosidade, Márcia. Quando eu amo dar e eu não espero nada em troca. Sem expectativa. Sem expectativa nenhuma. Nenhuma. Esse é o âmago, a essência de uma vida generosa. Esse é o trabalho que o Espírito Santo tem que fazer em nós. É isso. Então, se a gente retém ações ou acolhimento de uma dor que alguém vem, um amigo, um irmão, uma irmã, alguém, um familiar, e a gente rejeita, a gente despreza, a gente não está sendo generoso. A gente está sendo egoísta. Porque a gente olha primeiro para o meu, e para o meu quadrado, para o meu umbigo, e depois eu olho para o outro. Então isso é o contrário daquilo que a gente aprende na palavra do que é generosidade. Terceiro motivo para sermos generosos. Grande recompensa como filhos do Altíssimo. Amados, de novo, eu quero reforçar. Não pensa, porque aí minha cabeça, quando eu estava lendo, eu falei assim, então beleza, então eu faço e eu vou ter uma grande recompensa, uma bênção transbordante. Não se trata disso. Isso aqui são consequências de uma vida
genuinamente generosa. Não se trata de você querer obter isso. Se trata de você ter a clareza de que quando eu e você nós somos generosos, o resultado é esse. Amém? Amém? Amém. Então, terceiro motivo, grande recompensa como filhos do Altíssimo. Lucas 6, 34 e 35. E se emprestam àqueles de quem esperam receber. Que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca, como a Márcia falou. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. É a palavra de Deus. Não devemos dar esperando receber algo em troca. Até os empréstimos que fazemos a necessitados deveriam ser sem esperar devolução. Quando damos generosamente, assumimos características do Pai Celestial, que é bondoso em seu amor incondicional. Grandes recompensas os filhos do Altíssimo irão desfrutar. Pois é, Henrique, outro dia nós aprendemos aqui, isso falou muito forte comigo. Quando você faz o bem para alguém, você dá alguma coisa, você não está dando a pessoa, ajudando, você está ajudando a Deus. A palavra mesmo fala. Tudo vem dele. É tudo. Né? Então, assim, se a gente entender isso, né, quebra um monte de paradigmas. Um monte. Amém, Cleito, é isso. Quarto ponto. Segurança na vida e abençoa gerações. Essa eu nunca tinha refletido, eu fiquei surpreso. Salmos 37, 25 e 26. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. E ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Uau! Uau! A generosidade, ela não trata só da minha condição. Ela é tão poderosa. Olha como é. Eu fiquei muito impactado. Eu fiquei uns 20 minutos refletindo nesse versículo. É tão poderoso uma vida naturalmente genuína na generosidade, que ela passa de mim e vai para os meus filhos. Isso é muito profundo. E isso se estende de novo, não só, amados, sobre recursos financeiros. Você quer ver sua geração abençoada? Abençoe. Seja generoso com aqueles que estão ao seu redor e expanda esse raio, não só, até Paulínia, até Americana, mas vai até Rio de Janeiro. Expanda essa generosidade, porque como consequência a palavra de Deus não falha, os meus e os seus filhos serão abençoados. Henrique, nós temos que resumir maior ainda nisso, né? Que é fantástico. Porque todas as vezes que você faz e o teu filho vê, ele aprende a fazer a generosidade. Amém. Tudo que a gente quer que o nosso filho seja, a gente deve ensinar. Amém. Não tem outra alternativa. Amém, querido. Né? E nós ouvimos isso bastante na palavra. Nós ensinamos muita coisa referente à palavra, mas não ensinamos nosso filho a viver lá fora, na faculdade, na universidade, com os amigos, nos relacionamentos. Né? Amém, querido. Então isso é fantástico. Amém. Amém. Muitas vezes deixamos de ser generosos porque achamos que temos que acumular riquezas ou recursos para a nossa segurança ou para favorecer até mesmo os nossos familiares, aquilo que está mais perto. Mas quem é generoso sabe que Deus cuida da sua vida e não vai deixar faltar o que precisa, porque Deus supre as necessidades do generoso. Quinto, economia invertida. Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Na economia de Deus, quem divide, multiplica. O avarento nunca tem suficiente, mas o generoso tem sempre mais para partilhar. A generosidade liberta do amor ao dinheiro e do medo da pobreza. Desculpa, voltando. A generosidade
Liberta-nos do amor ao dinheiro e do medo da pobreza. Isso tem muito a ver com o nosso lado aqui, na cidade rica, próspera, Campinas, São Paulo, pujante, economia, né? Vivemos uma vida abastada, quem ou não? Eu falo assim, não, mas você não conhece a minha situação. Eu tenho certeza, qualquer um de nós pegar uma referência aqui de que é realmente uma pobreza, vai perceber que é muito privilegiado. Luiz, a Bárbara serviu no sertão lá do Seridó, que o Pereira fica lá. Ela falou que é difícil. Não tem água salobra para beber, não tem comida, aquela experimentou bode, né, para comer. Um bode assado. Norberto. O marido dela falou assim, nós aqui estamos muito, né? Duro. E é bom a gente saber disso, porque a gente põe pra gente para refletir e agir. E não precisa ir longe, Noba. A gente, 15 anos no Projeto Rocim, é uma coisa incompreensível. É incompreensível, tá do nosso lado. E tem criança que não tem uma refeição por dia. Eu conto para as pessoas, eu estava conversando com um colega meu de trabalho, eu falei assim, você sabia que tem criança lá que nunca teve festa de aniversário, que a primeira festa de aniversário dela foi no projeto? Gente, o bairro aqui de Campinas. É louco, a gente não entende até hoje, é algo incompreensível. O bairro não está prosperando ali, né? E ainda assim tem a escassez e a pobreza. O último ponto sobre a bondade de Deus, o sexto motivo para sermos generosos. Sobre a generosidade, amém. Tesouro eterno. Lucas 12:33 diz: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Os verdadeiros tesouros não são materiais. Quando morremos, vamos deixar toda a nossa riqueza na terra, mas no céu, uma vida reta diante de Deus vale mais que ouro. Ser generoso é investir na eternidade. Ser generoso é investir na eternidade. Não aqui. Por isso que é consequência. Por isso que se a nossa intenção é articular uma ação generosa, está pensando aqui. Não está pensando na eternidade. Amém? A generosidade é a qualidade de quem ama dar sem o senso de obrigação. Esse é outro ponto. Generosidade é a qualidade de quem ama dar sem o senso de obrigação. Pois isso expressa o caráter de Deus. A pessoa generosa quer ajudar outras pessoas com seu dinheiro, seus recursos, seu tempo, seus talentos, ou seja, com tudo. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, precisando de uma mão, se preocupando mais com a outra pessoa do que o seu próprio bem-estar. Deus abençoa sempre quem é generoso. O cristão não pode ser egoísta, ignorando os problemas e necessidades dos outros. A pessoa generosa reflete o amor de Deus, que nos dá bênçãos com generosidade. Provérbios 11:25 diz: o generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E, para fechar esse tópico, Jesus é o dom supremo da bondade de Deus. E a salvação que Ele nos trouxe. Sua dádiva mais excelente, porque Deus é bom, podemos navegar em segurança mesmo pelos mares revoltos da vida. Através do envio de Jesus, Ele demonstrou o ato mais magnífico de bondade e generosidade para a humanidade. Mesmo nós não merecendo nada, Ele enviou seu Filho para morrer por nós, pela sua infinita bondade, porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que a gente não consegue alcançar, que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Então esse caráter de Deus tem que fluir de mim e de você.
tem que fluir. Amém? Segundo ponto, dos 3 pontos lá. Então a gente falou da bondade de Deus, Deus é bom. A gente falou, agora vai falar do socorro de Deus. O socorro de Deus nos traz esperança. No versículo diz que Ele é fortaleza no dia da angústia. Deus não abandona seu povo. Isso, Deus nunca abandona o seu povo. Deus nunca vai te abandonar, Smart. E você sabe disso, tem experimentado disso, né? Quem, né, acompanhou a sua história, aquilo que você conta, pode ver claramente que Deus não abandona. Deus não abandona. E ainda mais seu povo. Como nós vimos em Nínive. Judá não foi abandonada. Deus disse, eu vou tirar o jugo que está sobre vocês. Todo mundo sabe o que é o jugo, né? Aquele que vai em cima dos bois lá, né? Deus vai tirar o jugo. Deus não abandona seu povo nas batalhas mais amargas da vida. Ele não desampara os seus. Ele caminha conosco pelas ondas revoltas, como fez com Pedro em Mateus 14. E pelas fornalhas acesas, como fez com os amigos de Daniel em Daniel 3. Ele inspira canções de louvor nas noites escuras da prisão e coloca em nossos lábios um cântico de vitória, como a gente aprende com Paulo e Silas na prisão, em Atos 16. Ele é nossa cidade refúgio, nosso escudo protetor, nosso amigo mais achegado, nosso abrigo no temporal. Mas 3 coisas nós precisamos considerar. Nem sempre Ele nos livra da angústia, mas sempre é fortaleza no dia da angústia. Nós não gostamos de sofrer. Nós, como os pais, aqui os pais estão aqui, né? Você gosta de ver, Felipe Pires, o João sofrendo? Né, Paola? Gosta de ver o Gabriel sofrendo? A gente não gosta de ver a Laura e o Henrique sofrendo. Né? A gente vê ela chorando para estudar, para ir bem na prova. Nosso coração fica pequenininho. Mas a gente às vezes não tem como a gente livrar ela dessa angústia. Mas a gente pode ser o quê? Pode ser fortaleza, amparo nesse momento de angústia, como Deus faz conosco. Então muitas vezes a gente vai tentar blindar, proteger, mas na nossa ação não é nada. A gente precisa de Deus no momento de angústia. Eles vão sofrer. E isso é aprendizado. Mas nós precisamos ter fé e transmitir, resplandecer a graça e a unção de Deus na vida deles, demonstrando a paternidade de Deus na vida deles, que estamos aqui. Nós vamos te ajudar. Que a Mar hoje fez isso com ela. Num dia da prova, tive que parar a reunião, botar ela no colo, porque ela chorava compulsivamente, porque ela estava sofrendo, que ela talvez não ia conseguir ir bem na prova. Duro, mas é a exigência que foi colocado no chipzinho dela, né? Quando ela nasceu, né? O nosso contexto são 2 totalmente diferentes, é algo muito louco, mas ela tem essa cobrança nela, e a gente ora a Deus que isso não cresça na vida dela, e que a gente seja amparo, e Deus faz isso conosco. Nós vamos sofrer, nós vamos ficar angustiados, mas nós temos que lembrar e declarar que nós temos um Deus que zela e que cuida, que não vai nos abandonar. Amém? Amém? Nem sempre nos livrará do fogo ardente das provas, mas sempre nos livra nas provas. O fogo das provas só pode queimar nossas amarras, mas não pode tostar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Lucas 21, de 8 a 18. E esse eu quero ler inteiro. Do cuidado que Deus tem para conosco. Disse ele então: Vede,
Não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Uau! E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome, assim diz Jesus. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Amém. 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 Isso é a palavra do Senhor Jesus. Promessa, segurança. Ele descreve em detalhes o que nós passaremos. Mas ele diz no final aqui, no versículo 18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, como fez com os amigos de Daniel na fornalha. Quem estava fora ficou tostado, morreu pelo calor, mas quem estava dentro não saiu nem cheirando fumaça. Terceiro ponto, nem sempre Deus nos livra da morte, mas sempre nos livra na morte e nos leva a salvo para seu reino celestial. O futuro pode ser incerto para nós, jamais, porém, o será para Deus. Jamais. Ele sabe. Amém. Confia nele. O futuro pode ser incerto para mim e para vocês, meus queridos, mas saibam que para o nosso Deus jamais será incerto. Ele nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Caminhamos de tribulação em tribulação, com paciência, tendo o caráter aprovado, sendo transformado de glória em glória, até entrarmos pela cidade santa, pelas portas, como Paulo diz em Romanos 5, de 1 a 8. Quem poderia ler Romanos 5, de 1 a 8? Aqui está o processo que muitas vezes a gente acha que é o diabo que está nos afligindo, nos atacando com suas setas e armadilhas. Mas, amados, nós temos que ter a consciência que de tribulação em tribulação existe um processo muito claro de Deus na minha e na sua vida. Amém. E quem puder ler Romanos 5, de 1 a 8, por favor. Vamos lá, Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e essa graça, na qual estamos firmes, e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. No 4 agora, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. No 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo que bom alguém ouse morrer. E no 8º, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Olha que processo.
A tribulação, ela tem um processo educativo e de maturidade na nossa vida. A tribulação, ela provoca o quê? Paciência, perseverança. E a paciência, um caráter aprovado. E isso, esperança. Esse é o processo que Deus usa nas tribulações, para mim e para você, nos desenvolvermos junto a Ele. Então, o que acontece, né? Que às vezes a gente não quer seguir esse processo e abandonamos no meio do caminho, né? Porque a gente naturalmente não gosta de sofrer. Isso está cravado em nós. E a gente precisa se render ao Espírito Santo para nos rendermos a esse processo. E aqui há esperança. Há esperança. E a esperança, como diz a palavra, não se confunde. Já está determinado. Porque Deus completou, e no 8 fala que Deus provou o seu amor mandando Jesus. Amém. A gente já sabe o final desse processo. Mas a gente precisa se render a esse processo. Olha como a palavra é maravilhosa, traz experiência. Se a gente recusa a tribulação nesse processo, a gente está naturalmente, automaticamente recusando um crescimento que Deus quer ver na minha e na sua vida. E Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós cresçamos. Amém? Para o terceiro ponto, a gente falou da bondade de Deus, falou do socorro de Deus, e a gente vai para o terceiro ponto dizendo: o conhecimento de Deus nos dá segurança. Na última parte do versículo de Naum 7 diz: e Ele conhece os que nele se refugiam. Nossa segurança está no fato de Deus nos conhecer. Mas é muito mais comum na nossa mente a gente se preocupar assim: eu conheço a Deus. Mas a pergunta é: será que a gente também para pensar e falar: o quanto Deus conhece de mim? Será que a gente para um pouco para dizer: como Deus me vê? O conhecimento de Deus aqui é importante. O conhecimento de Deus não é apenas uma concordância intelectual. Não se trata de informação, mas sobretudo de um afeto relacional. Conhecimento de Deus é conhecer a palavra, aquilo que Ele deixou para nós nas Escrituras, como também, na mesma medida, o relacionamento que nós temos com Ele. Deus é um Deus relacional. A amizade. Por isso que Jesus disse: já não vos chamo, disse para os discípulos, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Deus deseja se relacionar comigo e com você. Em Gálatas 4:9, Paulo diz: mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Estavam dizendo para os cristãos judeus recém-convertidos. Em Mateus 7, 19 e 23, Jesus diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui é interessante. Essa para mim é a parcela da palavra que me faz mais refletir. E voltamos lá para o início sobre nós considerarmos a bondade e a ira de Deus, a severidade de Deus no mesmo patamar. A questão da graça não diminui isso. Esse é o caráter de Deus. Caminham junto. Olha só, Jesus disse isso. Então, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus conhece os que lhe pertencem e aqueles que nele se refugiam. Ele conhece, ele sabe. Jesus conhece suas ovelhas. Eu queria aqui... Desligou? Eu quero que a gente veja algo muito interessante. Enquanto vai ligando, Jesus conhece suas ovelhas. E aqui está um que foi pastor pastor na prática, né? Você vai ver essa imagem aí, você sabe muito bem, né? Quantos anos como pastor, Ismate? 6 anos. Com que idade? Com a idade do Henrique? Jesus conhece suas ovelhas, dá-lhes a vida eterna e ninguém as arrebata de suas mãos. Em Deus temos segurança inabalável, nele temos a salvação eterna, pois ele é refúgio no dia da angústia e conhece os que neles refugiam. E aqui de uma maneira prática, isso que nós temos que refletir. Aqui é um exercício de uma visita de pessoas num pasto. Existem visitantes e existe o pastor. E vai ser feito o exercício, talvez alguns de vocês já viram esse vídeo, ele é famoso. Mas vocês vão ver o exercício de que o pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem o seu One more time. Vamos mortar mais uma vez. Ele está tentando mimicar o que o pastor faz. Mesma palavrinha. Teste 2. Até aumenta o volume, grita, né? Agora o pastor. Look at them, look at them. As cabecinhas. Acontecia isso? Pois é, Nick. Tem duas coisas que eu vejo aí. Tá? Primeiro, eles não fazem com a seriedade que devem e não acreditam que aquilo que eles estão fazendo vai dar o resultado esperado. Aqui dá para ver o relacionamento. Tem relacionamento com as ovelhas? Com tudo, toda a vida. A voz, ela é reconhecível. Ambos. Você viu que as ovelhas responderam? Estamos aqui. Muito bonito. Como é que a ovelha fez? Olha. Afinal, somos ovelhas. Ô, Luiz Henrique, mas se a gente for trazer para o nosso mundo, os nossos filhos é a mesma coisa. Quando o filho fala, você pode estar no meio da multidão, você saber que é o seu filho que falou. Eu já tive essa experiência na praia, naquela multidão de gente, o Braio, a Bárbara, saber um sobrinho. pai, mãe, você já sabe o que é bom, pai. É o meu, né? Os animais são as ovelhas. É isso aí. Amém. Deus conhece os que lhe pertencem Amém. e aqueles que nele se refugiam.
A tempestade pode estar devastadora lá fora. Mas refugiados nos braços de Deus, dentro da arca da salvação, temos uma âncora firme e inabalável, de esperança, paz e segurança. Fala, Lu, nossa, falamos de Naum com todo aquele juízo e destruição. Sim, Deus é isso também. Falou assim, não, mas a visão da teologia liberal. Mas vivemos no tempo da graça. Pois bem, Ananias e Zafira podem responder isso, o tempo da graça. Deus é o mesmo, Ele não muda. E às vezes aquilo que a gente ouve como cotonete para o nosso ouvido, que Jesus é como se fosse um ursinho de pelúcia ou uma vovozinha que sempre está batendo, né? O vovozinho sempre protege o netinho do rei, do pai e da mãe. E a avó me proteger do rei, do meu pai e da minha mãe. Então, às vezes a gente é ensinado com esse tipo de coisa sutil na nossa cabeça. Tanto que homens de Deus perverteram, saíram tanto do conhecimento da palavra de Deus, ao ponto de falar, bom, Deus é tão amoroso que na verdade não existe inferno e ninguém vai para lá. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, um engano da palavra de Deus. Mas isso sorrateiramente vem entrando há muitos anos na igreja, no Ocidente, há muitos anos. Por isso que a gente não escuta tanto o livro de Naum. No Novo Testamento a gente viu uma série, fala Paulo para considerem a bondade e a severidade de Deus. Considerem. Ou seja, a nossa vida não é uma vida de brincadeira com o relacionamento com Deus. Agora, Cleito falou uma coisa muito interessante. Os participantes estavam na brincadeira, na zoação. Filho dele. Será que muitas vezes nós não temos comportamentos que possam demonstrar essa brincadeira ou essa suavidade de que, olha, imagine só, essa outra coisa que Deus fez me lembrar. Os ninivitas, uma geração ficou 100 anos, mas voltou para o mesmo estado. Ou seja, será que muitos não pensaram assim, Deus vai mandar outro profeta para falar, se arrependem? 100 anos, queridos. Porque Deus é tardio em irar, mas quando Ele se ira, esse Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. A palavra dele não mudou e o caráter de Deus é imutável. A palavra deixa bem claro isso. Ele é hoje. Ele hoje, sempre, e não muda. E sempre será o mesmo. Que nós possamos refletir profundamente nessa palavra. Profundamente. E a bondade dele é tão infinita que Ele nos deu seu Filho. E hoje nós podemos entregar a nossa vida para Ele. Hoje. Porque todo dia é dia de salvação. Amém. Todos os dias é dia de salvação. Todo dia a bondade de Deus se manifesta. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar. A Deus. Pedindo que Deus nos dê graça e entendimento daquilo que Deus falou conosco nessa noite. Uma outra coisa, não é fácil digerir isso sobre a questão da bondade e da severidade, mas uma vez eu ouvi uma pessoa trazendo algo que esclareceu. Se a gente
negligencia a severidade, a ira, a justiça de Deus, a gente diminui, despreza a própria bondade de Deus, porque Ele mandou Jesus para morrer por nós. E aí, para a gente entender o tamanho disso, a gente consegue entender a dimensão do efeito maligno do pecado na humanidade. É tão o impacto vil, maligno e ruim do pecado na sociedade, na humanidade, através do primeiro pecado, porque vejam só, quando a gente lê, a gente tem ensinado para as crianças agora no propósito, você fala, comer um fruto, você pensar assim, comparado a um estupro, comparado a um homicídio, um tiro na cabeça com maldade, parece ser algo que tem uma certa diferença. Mas é esse tipo de coisa que nos leva a pensar que esse pecado cometido inicial, por querer viver independente de Deus, é algo tão profundo e grande que fez com que Deus enviasse seu próprio Filho para morrer na cruz, seu sangue ser derramado na cruz, para que todo o pecado fosse ao ponto que quando esses pecados, eu já falei milhões de vezes isso, mas toda vez que eu tiver a oportunidade eu vou lembrar, ao ponto de Deus é tão santo, Deus é tão santo, que quando o pecado estava sobre Jesus na cruz, Ele se retirou desse momento. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais de profundidade sobre a ira, a justiça de Deus em relação à bondade. A gente não pode desprezar a severidade, a ira, a justiça de Deus, porque a gente diminui o peso, o impacto destrutivo e maligno do pecado que foi gerado. Desprezamos também a obra salvífica, porque não tinha outra alternativa. Exatamente. Não tinha outra coisa. Amém? Só o Filho. Então, que Deus, nessa noite, não sei, eu até confesso que durante essa palavra, eu sempre tinha isso na cabeça, mas hoje, refletindo na palavra de Deus, isso veio muito forte no meu coração. Preciso resgatar, refletir nisso. Refletir diante de Deus, porque vai passando automático o nosso dia a dia, e essas coisas vão se ficando rarefeitas, não vão ficando com um peso adequado de nós como os cristãos. Amém? Vamos orar? E se tiver alguém aqui que está entendendo a palavra de Deus, naquilo que tem lido, ouvido, aprendido, se quiser num passo de fé, a gente não costuma fazer isso aqui, tá? Mas costumes são costumes. Mas Deus inclinou meu coração para dizer, se você tem sido tocado por esse entendimento da palavra em relação à salvação, quiser vir aqui e se manifestar esse desejo de entregar a sua vida para Jesus, e entregar sua vida para esse plano que Deus fez, se arrepender dos pecados e receber a vida eterna, vem aqui. Não é o ato de levantar a mão ou de caminhar e vir aqui, não é isso que salva, mas é aquilo que está no meu e no seu coração, de maneira genuína, o entendimento dessa palavra entrando no coração. Vem para cá, a gente quer orar. A gente quer orar diante de Deus, porque esse momento é tão maravilhoso que quando nós decidimos isso, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu tenho entendido, eu quero a vida eterna. A palavra diz que há uma festa no céu. É maravilhoso isso. Então, se alguém tem sido tocado, entendido o plano de Deus na sua vida, vem para cá. Amém? Enquanto a gente ora, pedindo a Deus que nos dê graça sobre aquilo que Deus nos levou a refletir diante da tua santa palavra.
Henrique, eu diria que não é você entregar, nós já entregamos. É se você quer esse plano, e verdadeiramente isso para a tua vida, é isso que nós temos. Eu acho que todos nós temos que vir, né? Amém. Porque é o plano de Deus para nós e para a vida eterna. Não tem outra alternativa. Só existe essa. Eu quero. Amém, querido. É isso aí. Amém. Entendeu? Pai querido, Em nome de Jesus. muito obrigado, Deus, por tua palavra. Amém, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, nos leva a um relacionamento profundo com o Senhor. Que nós sejamos transformados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra. Pai querido, o Cleito veio aqui nessa noite. O Senhor sabe por que ele veio aqui. Ele falou, Pai, que o Senhor derrame a Sua graça e a Sua unção na vida do Cleito. Pai, que a cada dia ele possa ser usado, ó Deus, possa ser transformado pelo Senhor, ó Deus, aparado para que dê mais frutos e mais frutos na Tua presença. Não para que Ele seja glorificado, mas para que o Teu nome seja glorificado. E que muitas pessoas possam se achegar a Ti através do testemunho do Cleito. E que por onde ele andar, essas mãos e esses pés, aonde chegarem, podem ser, ó Deus, testemunho vivo da Tua palavra e de quem Tu és. Ajude o Cleito, Pai, naquilo que ele precisa, na sua caminhada. Pai querido, em nome de Jesus, mesmo aqueles que não vieram, mas o Senhor conhece o coração, conhece o meu coração, conhece o coração de cada irmão aqui, de cada irmã. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e corações, para que essa palavra entre, ó Deus, de maneira profunda, ó Deus, e não fique somente, ó Deus, no ouvir, mas que essa palavra gere transformação, para que nós possamos caminhar numa nova vida, numa nova conduta, numa nova maneira de falar, de pensar, de agir, de nos relacionar, Pai, e que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, continue falando conosco. Nós glorificamos, ó Deus, e honramos o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.